referência identitária, né, ela pode justamente acabar sendo deturpada por outros atores políticos, né? Então, esse binômio identidade geopolítica é crucial para que se possa pensar em termos de futuro, né, de futuro soberano, e sem soberania, afinal de contas, não se avança em nada, né? Já que a própria ideia de democracia não é cabível sem soberania nacional, né? Talvez as pessoas não se deem conta de que a mais extensa democracia é a soberania, que ela atinge toda a nação, certo? Então, é um momento crucial que nós estamos vivendo, porque, como disse bem o Dugin, há uma crise gravíssima no mundo monopolar do globalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa decadência, ele é capaz de realizar muitos estragos, né, e muitas agressões às identidades nacionais, né? A gente tem visto como o globalismo tem suprimido a soberania nacional de vários países. Os países pequenos estão muito ameaçados, né? Isso é evidente desde a queda da Iugoslávia, por exemplo, né? E depois no Oriente Médio, Líbia, e agora essa questão da Síria, né? Hoje tem uma notícia importante: a Síria está sendo acusada de usar armas químicas contra o seu povo, outra vez, né? O que é revelador de como o globalismo não vai abrir mão facilmente, né, do seu projeto hegemônico, né? Mas eu acho que o Dugin tem razão, porque não tem como sustentar mais isso, nem do ponto de vista ideológico, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista militar. E só para fazer essa prevenção, eu estou entendendo que a grande novidade do Trump é de natureza política, porque de fato ele rompe com essa tradição globalista americana, que vinha desde o Roosevelt, né? E ele retoma, isso fica bem evidente, uma visão mais neutralista, mais pró, né, políticas domésticas, né? E com isso ele deixou muito claro que, ao retirar os Estados Unidos do Tratado Transpacífico, ele não quer uma guerra comercial com a China. E ao permitir que o processo de paz na Síria seja conduzido por Rússia, Turquia e Irã, sem a presença americana, ele deixa claro que não quer uma guerra com a Rússia. Então, acho que essas duas posições do presidente Trump são cruciais nesse momento, e por isso mesmo ele vai ser muito atacado dentro dos Estados Unidos, né? Não é à toa que parte do modelo que levou à queda da Dilma está sendo aplicado lá contra o Trump. Não sei se vocês têm notado, que é exatamente isso: a Polícia Federal pegando notícias pelo celular e acusando, né, a equipe dele, né? O general Flynn, por exemplo, ele perdeu o cargo porque ele tinha feito uma negociação com os russos em segredo antes da vitória do Trump, que dizia essa negociação que justamente os russos não deveriam se importar muito com as acusações de hackers russos na eleição americana, que eles não deveriam responder a isso, né? E mais tarde os Estados Unidos votariam a favor da abertura das sanções econômicas contra a Rússia. Pois bem, o que o FBI fez? Pôs isso no ar, acusou o Flynn, derrubou o fogo. Então a Lava Jato está lá nos Estados Unidos agindo, tá certo, contra o Trump da mesma maneira. Acho que, como também o Dugin mencionou, né, o tema da identidade é muito importante, porque ele é uma base para um pensamento geopolítico mais autônomo. No caso nosso, eu escolhi hoje o conceito de América Latina, né? Porque acho que é um conceito que tem sido prematuramente posto de lado, né? E com um equívoco geopolítico muito grande a partir daí. Vou recordar a vocês uma coisa. Vejam, tanto o período do Fernando Henrique Cardoso
quanto do PT, nos dois períodos, houve uma unanimidade em defesa do conceito de América do Sul em detrimento do conceito de América Latina. O que se dizia? A América Latina é um conceito muito romântico, é uma ideia muito vaga, muito abstrata, ela não é, do ponto de vista político, operacional. Vamos ficar com a América do Sul, que aqui está tudo do lado, a gente tem a vizinhança terrestre, né? A maioria dos países sul-americanos. Então aqui a gente pode trabalhar melhor, de uma maneira mais concreta, né? As relações, de tal modo que ficou demarcado muito, né? A ideia de que o nosso destino, aliás, essa é uma expressão usada pelo Fernando Henrique Cardoso, né? A América do Sul é o destino do Brasil. Então, vejam bem. Isso passou pelos governos petistas da mesma maneira, né? Ou seja, nós nos fixamos sempre com a América do Sul, né? E daí, inclusive, o Sul, na Sul, etc. Né? Só que, de repente, quando tem um episódio como a intervenção da MINUSTAH com tropas brasileiras no Haiti, digo, como justificar essa presença brasileira além da América do Sul? Né? Isso sempre fica uma coisa meio controversa. Né? E de mais a mais, eu acho que existe um equívoco estratégico muito grande quando você limita a ideia, né, de identidade de conjunto a uma América do Sul que não tem identidade. Não é a América do Sul, não existe. Ou bem a América Latina, identidade, ou então cada país tem sua identidade. Agora, a América do Sul não é uma identidade, certo? Tanto isso é verdade que ela, inclusive, compromete, se nós fixarmos exclusivamente a ideia de montar, né, uma articulação diplomática só no âmbito da América do Sul, isso racha a unidade hispano-americana. Né? Aí, então, como é que o Brasil vai querer liderar algo, né, que seria, no caso, os países vizinhos aí, se ele próprio está ajudando a fragmentar, né, a vizinhança hispano-americana? Não faz sentido. Então, eu tenho há alguns anos me batido contra essa ideia de que a América do Sul é a categoria do momento, né, e a América Latina não quer dizer nada. Só para ficar num número bem óbvio, né? A América do Sul é um conjunto bem grande. Somando todo mundo, nós estamos com 420 milhões de habitantes. Só que se eu coloco o conceito de latino-americano, sou latino-americano, nunca me engano, tá certo? Isso sobe para 650 milhões. Então vejam, quando eu menciono América Latina, eu sou latino-americano, eu estou entrando nos Estados Unidos, no Canadá, na América anglo-saxônica, com uma identidade extremamente robusta, com uma fração da humanidade enorme, quase estamos indo para 700 milhões de pessoas, isso não é pouca coisa, certo? E é interessante que nesse mundo que gosta tanto, né, de somar os blocos para mostrar sua força, como faz a União Europeia e tal, é engraçado que no caso latino-americano isso não aparece, né? Isso é omitido. Né? E ocorre o contrário. Na América do Sul, entrar dos Estados Unidos para dentro da floresta amazônica, da fronteira com a Colômbia, certo? A presença americana está aqui. Né? Ou seja, os Estados Unidos estão na América do Sul. Né? Tem bases militares e por que nós latino-americanos não mostramos a nossa identidade, a nossa presença cultural, né? Dentro dos próprios Estados Unidos? Então essa é uma primeira consideração que eu queria fazer a vocês. O conceito de América Latina me parece amplamente válido, porque ele traz exatamente esse tema da identidade. Né? Nós temos uma identidade que é fácil de perceber. Né? O Darcy Ribeiro já mostrou isso, como vocês pegam a Península Ibérica. A Península Ibérica tem mais diversidade do que a América Latina inteira. Vocês têm os bascos, tem os catalães, tem os galegos, tem os portugueses, tem os castelhanos, etc. Aqui não é tanto assim. Aqui é português e espanhol, basicamente. Né?
Claro, existem alguns nichos que falam quechua, né? Algumas tribos da Guatemala, maias, mas isso é residual, sabemos. Os indígenas, a tendência é que eles aprendam uma das línguas nacionais. Né? Então, é fácil entender o espanhol. Então, além de tudo, somos católicos também de formação, e sobretudo, que é o ponto que eu queria fixar, e sobretudo, o que existe, observando a história, e sobretudo a história política de todo esse nosso conjunto, o que dá para perceber é a sincronia histórico-social desse enorme conjunto. Sincronia. Os processos histórico-políticos aqui, eles acontecem de forma relativamente sincronizada. Né? Então, o ciclo de ditaduras pega todo mundo. Né? Ciclo vermelho, onda vermelha, pega todo mundo. Agora, a reação neoliberal. Então, mais ou menos, a gente vive, né, num certo diapasão político que tem uma profundidade histórica muito grande e uma identidade histórica muito grande. Então, por isso, acho que é válido falar em Huaycán. Isto começou, bem na verdade, no momento das independências, da crise do mercantilismo, na passagem de 18 para o 19, comecinho aquela grande crise, né, da passagem de 18 para o 19, que acabou resultando na independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos independentes e a América ao sul dos Estados Unidos ainda em condição colonial. Vejam o que escreveu o Simão Bolívar em 1815, chateado com a situação latino-americana. Ele não usa essa expressão ainda. A expressão América Latina só vai aparecer mais tarde, por volta da década de 1930 para 40, né? E só se consolida depois da derrota dos franceses no México, em 1870 para frente. No Brasil, o termo América Latina só começa a ser usado no início do século XX. O primeiro livro sobre a América Latina no Brasil é de 1914, onde é usado o termo América Latina. Então, os brasileiros chegaram atrasados, né, ao conceito de América Latina. Mas o que é interessante é que, do ponto de vista histórico-político, esse conjunto geográfico gigantesco tinha uma unidade que o próprio Bolívar observou e ele diz assim: a posição dos habitantes do hemisfério americano foi, no decorrer dos séculos, puramente pacífica. A sua existência política era nula. Nós, os do Sul, estávamos, porém, em um grau mais baixo de servidão. E, como tal, com mais dificuldade para nos elevarmos ao prazer da liberdade. Então, veja, aqui ele mostra exatamente essa defasagem histórica. Os norte-americanos conquistaram a liberdade, né? E nós aqui ainda tínhamos uma condição de uma certa infantilidade política, né? Não tínhamos alcançado a idade adulta, né, para poder, então, desencadear um processo de independência. E dali para frente a gente sabe que o processo ocorre bem variado, né, na América Espanhola e no Brasil. E com um detalhe que eu faço questão de mencionar, que é o Haiti. Muita gente esquece do Haiti. Mas nós tivemos aqui, nesse período de crise mercantilista, 4 modelos. Né? O dos Estados Unidos, que fez um pacto nacional e federal, né? Portanto, se tornou soberano do ponto de vista econômico e político, né? E isso está muito bem demonstrado com as leis de proteção industrial do Alexander Hamilton, certo? Depois estourou, né, em 1776 a 1781, né, até a Constituição ser declarada. Depois estourou a revolta no Haiti. O Haiti é o segundo país a se tornar independente no conjunto americano, né, 1804. Mas um processo extremamente turbulento, né, uma revolta de escravos que
termina expulsando os brancos, né? Não é o que aconteceu no resto da América Ibérica, tá certo? Os colonos brancos não são expulsos, mas no Haiti sim, os colonos brancos franceses foram expulsos, né? E adotou-se um modelo bem radical de distribuição de terras, de reforma agrária, etc. E que causou um enorme pânico em todo o resto da América Ibérica, né? Porque aquilo poderia ser um mau exemplo para os escravos, né? De todo o conjunto, e por isso mesmo o Haiti passou a ser visto como o inimigo número 1 a ser derrotado e destruído. E até hoje é assim, né? O Haiti não consegue se levantar, porque é, desde o início, né, mal visto pelas outras potências, pelas elites donas de terra, né? Então o Haiti conseguiu fazer essa revolução radical, mas em compensação pagou um preço altíssimo por isso, né, de isolamento, de dificuldades econômicas insuperáveis. O caso brasileiro é sui generis, como a gente sabe muito bem, porque é uma independência feita de uma forma bastante esdrúxula, ainda uma sequência da família real portuguesa no poder, etc. e tal, né? Mas obteve-se um modelo, né, de monarquia constitucional que manteve pelo menos o país unido de norte a sul, né? A duras penas, a gente sabe que não foi tão tranquilo, mas pelo menos, né, se a escravidão acabou servindo como elemento de identidade, né, por outro lado, o território se manteve unido. O outro modelo é o dos hispano-americanos, né, que adotaram o republicanismo francês e o abolicionismo como propostas. E o resultado foi justamente a fragmentação político-territorial. Então, muito claro essas diferenças dos modelos de independência. Pois bem, quando eu indico que o meridionalismo, depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso, seria o chamado destino manifesto, poderia ser o destino manifesto da América Latina, obviamente, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que significa essa expressão destino manifesto. Esse termo, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Mas antes de eu falar especificamente como ele surgiu, ele tem um autor, né? Na década de 1840, um jornalista americano cria a expressão, né? É preciso dizer o seguinte: o que significa? Qual é a ideia que está por trás disso? Nós sabemos, essa ideia de destino manifesto, há até um quadro famoso, né, que pinta isso, né, com a figura da República indo em direção ao oeste, acompanhada de trens e caravanas de pioneiros, né? Então é muito evidente. Então, na frente, correndo em direção ao oeste, os bisões, atrás dos bisões os índios, atrás dos índios os pioneiros, atrás dos pioneiros as ferrovias. Esse quadro é muito emblemático, né? Manifesto Destiny. O que eles queriam dizer? Desde muito cedo, já antes da própria independência, os colonos americanos, os colonos ingleses na América do Norte, tinham a intenção de não ficarem confinados ali na zona das colônias, os Apalaches, então, e pretendiam avançar em direção ao oeste. Então, essa é a ideia, ir para o oeste. Essa é a ideia central do centrismo, inclusive o quadro que mostra do leste para o oeste. Reparem, também no Brasil, o sentido da colonização e da expansão territorial foi leste para oeste. Então vejam, de leste para oeste aqui no sul, de leste para oeste aqui no norte. Quem perdeu? Os hispano-americanos, que tinham feito exatamente o sentido contrário. A colonização hispânica, ela é norte e sul, ela é no sentido dos meridianos. Por isso que ela vai do Alasca até a Terra do Fogo, certo? Mas uma região muito longilínea, né, que vai do norte até o sul. Ora, do ponto de vista geopolítico, muito difícil você manter um conjunto longilíneo unificado.
Por quê? Simples. Porque ele tende a ser retirado as partes, né, que ficam relacionadas aos vizinhos mais próximos. Certo? Então, se você vê essa unidade, no sentido de quando é leste-oeste, é mais fácil. E as placas, né, a placa da América do Sul e América do Norte mostram isso. Então, reparem bem que isso é importante. Né? Quem adotou o modelo de expansão leste-oeste ganhou território. Os portugueses aqui, os ingleses lá. Quem ficou na linha norte e sul perdeu o território. Foram os hispano-americanos. Pois bem, essa ideia do destino manifesto foi apresentada, né, primeiramente, como a tentativa de avançar em direção ao oeste. Em 1803, o Napoleão vende a Louisiana para os Estados Unidos. Né? Thomas Jefferson e Napoleão se entendem, eles têm um inimigo comum que é a Inglaterra, né? Nesse momento que a Inglaterra queria retomar a colônia americana, né? E por isso mesmo eles têm uma aliança e a Louisiana é vendida para os Estados Unidos e, portanto, aí começa a nascer de fato, né, a marcha para o oeste, né, e com o nome também de Destino Manifesto. Ou seja, o Destino Manifesto dos Estados Unidos seria ir em direção ao oeste até encontrar o limite geográfico último, né, que era o Pacífico, a costa do Pacífico, certo? Agora, repare um pouco essa expressão, né? Destino. Se você pensar o que significa um pouco destino, olha, você não sabe o destino, certo? Você não tem controle do próprio destino, não é verdade? O destino é algo que nos foge, nos escapa. Mas quando eu acrescento manifesto, não é bom, então ele está revelado, tá certo? É uma certa contradição em termos, se vocês pararem para pensar, certo? Como assim um destino manifesto? Se é destino, é oculto, não é verdade? Como ele está manifesto? Então, na verdade, se trata de uma intencionalidade, né? E essa intencionalidade, então, fica bem marcada. Agora, olhem só que interessante, não foi só os Estados Unidos que usaram essa expressão, destino manifesto, para indicar uma expansão territorial. Os alemães, no início do século XX, também usaram a expressão destino manifesto, que já estava consagrada pelos americanos, para dizer que o destino manifesto dos alemães era o leste europeu. A expansão da Alemanha em direção ao leste europeu. Isso está muito arraigado na cultura alemã. Ou seja, o destino manifesto da Alemanha, da grande Alemanha, é se desenvolver em direção ao leste e subjugar os povos eslavos da vizinhança. A tal ponto que a ideia de Lebensraum, mais tarde, né, espaço vital, o espaço vital da Alemanha foi estendido, né, na visão dos geopolíticos de Munique, foi estendido até justamente a Ucrânia, até o Chernozion, até os solos de Chernozion na Ucrânia. Exatamente onde hoje está a briga com os russos lá naquela metade da Ucrânia. Exatamente ali. Né? Então, essa também foi uma expressão usada pelos alemães e fica bastante claro, portanto, de que é uma fórmula educada, diplomática, para manifestar, na verdade, um desejo imperialista. Né? É disso que se trata. E o Destino Manifesto apanhou em primeiro lugar quem? Os mexicanos. Né? Os mexicanos que vão se deparar com o Destino Manifesto americano. Né? E com relação a isso, então, eles vão avançar tremendamente. Né? De modo que o Destino Manifesto, eu insisto, ele, embora tenha surgido do ponto de vista literário, como um conceito, posteriormente à doutrina Monroe, em 1823, América para os americanos. Reparem, a América para os americanos é um modelo espanhol, norte e sul, ou seja, todas as Américas, né? Ou seja, a América não deve mais estar submetida a potências europeias.
É essa a ideia, né? Para os americanos. Depois a gente vai ver que esse para os americanos, como, aliás, como os senadores da época se pronunciaram muito claramente, isso depois veio a ter aquela noção imperialista de que a bandeira das estrelas listas deveria tremular do Alasca à Terra do Fogo. Isso eles sempre deixaram mais ou menos indicado, né, de que a continuidade do processo de independência americano ia incorporando os países latino-americanos até se chegar aos Estados Unidos da América, até por nome é isso. Estados Unidos da América, ou seja, a América inteira, toda a América. Essa é a ideia. Né? Pois bem, o autor da criação do termo, né, Manifest Destiny, é John L. O'Sullivan. John L. O'Sullivan. John O'Sullivan era um jornalista, era um político, membro do Partido Democrata, e em 1845 ele escreve um artigo na US Magazine, no Democratic Review, defendendo justamente a incorporação do Texas aos Estados Unidos. Então é aí, vocês vejam que já entrou num contexto muito bem demarcado geopoliticamente, né, que a expressão Manifest Destiny passa a ser um conceito geopoliticamente útil, né, para os Estados Unidos avançarem em direção ao México, exatamente no contexto da guerra mexicana. Né? A elite dos Estados Unidos adorou o conceito, né? E depois ele se popularizou, e mais tarde, na guerra contra a Espanha, em 1998, né? o conceito é reapropriado. Olha aí, nosso destino manifesto, e aí se acrescenta aquela conotação ideologicamente positiva de ajudar na independência, né? Cuba estava ainda sob controle espanhol. Ou seja, os Estados Unidos defendendo a América para os americanos, né? E o seu destino manifesto e tal. Então, essa ideia prevaleceu e esses dois conceitos passaram a ser chave para a política exterior americana, né, da nossa região. Certo? Ou seja, o destino manifesto em direção ao oeste e a América para os americanos no sentido norte-sul. Ok? Pois bem, o que os Estados Unidos posteriormente procuraram fazer em defesa da ideia da América para os americanos é na sequência o que nós chamamos de pan-americanismo. Né? Pan-americanismo, comecinho do século XX, é um esforço dos Estados Unidos no sentido de tentar ganhar adeptos, né, da América Latina para o projeto imperial americano, né, sempre sob a alegação de que essa relação de dependência dos Estados Unidos era benéfica para os nossos países, porque era o único jeito de evitar uma recolonização europeia. E sobre isso a gente tem que reconsiderar. De fato, há várias tentativas da Espanha, né, de tentar recuperar, depois de terem perdido as colônias. Né? Então, mais tarde, a gente sabe muito bem, a Santa Aliança ameaçava, né, retomar as colônias em nome da legitimidade dinástica. Né? Os Estados Unidos sempre serviram como anteparo a isso, é um fato. Muito mais, talvez, retórico do que prático, para ser bem honesto. Vou dar só um pequeno parênteses. Só para vocês terem uma ideia, né? Na prática, não era bem assim. O discurso era esse, né? Era para os americanos, defesa das soberanias contra a colonização europeia, mas, por exemplo, quando a Argentina se torna independente e toma as Malvinas, é um barco americano que expulsa os argentinos e dá para os ingleses as ilhas. Então, as Malvinas se tornaram britânicas por um acerto entre Estados Unidos e Inglaterra, né? E uma fragata americana expulsa os argentinos e transfere a soberania das Malvinas para os ingleses. Então, não era que eles estavam defendendo tanto assim, né,
Latina dos europeus. Seja como for, essa questão permanece e ela vem até a Segunda Guerra Mundial. Né? Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é inegável que apenas a Marinha Americana poderia dar um suporte, né, defensivo aos países latino-americanos que não tinham tecnologia contra os submarinos alemães. Nós sabemos que o Brasil, por exemplo, sofreu bastante, né? Muitos navios cargueiros brasileiros foram afundados, né, por submarinos alemães, e nós temos que contar com os Estados Unidos para a defesa da nossa costa. Isso até a Segunda Guerra Mundial foi evidente. De lá para cá, o sentido de proteção, né, passou a ser o sentido de submissão. Né? E por isso mesmo, desde então, o conceito de América Latina, ele como que se contrapõe ao conceito dos Estados Unidos. Então, praticamente fica essa oposição dos Estados Unidos versus a América Latina. E com um detalhe crucial, que é da contínua intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos da América Latina. Isso não deveria. Me chama a atenção como nesse processo todo do golpe contra Dilma, né, ninguém, não se explorou isso, ninguém cogitou de se perguntar o seguinte: mas espera um pouco, os americanos estão indiferentes ao que acontece no Brasil? É verdade. Ou seja, a opinião pública brasileira, né, ela foi formada, né, com a ideia de que nós tivemos um processo interno, um problema interno de corrupção. Né? Os Estados Unidos absolutamente não tiveram nada a ver com isso, não se interessaram, né? Ficaram alheios ao processo. Eu pergunto se é razoável a gente pensar uma coisa desse tipo. Os Estados Unidos não se interessaram pelos destinos do Brasil. Não se interessam. Então, não acontece para não. É um processo interno, a gente não ter feito. Pelo menos não ter feito. Enfim, então, essa é a questão. E hoje, a gente está assistindo a uma situação de, novamente, né, a América Latina entrar num período de turbulência política e social muito grande. Concordo com tudo, eu acho que é a expressão dessa crise profunda, né, do atlantismo, do liberalismo, né? Mas a gente precisa pensar um pouco melhor sobre o que fazer disso. Né? Veja, agora mesmo está se tentando expulsar a Venezuela do Mercosul. Já foi, não, o Iraque nem fala, o lugar dos americanos. Mas no Mercosul já está se querendo expulsar a Venezuela porque não é democrático. Né? É certo? Agora, aconteceu aquilo no Paraguai, ninguém falou absolutamente nada. Verdade? Então está normal no Paraguai. Tudo sob controle. O problema é a Venezuela. No Brasil, não, o Brasil tranquilo. Foi democrático, tudo sob controle. Então, muito doido isso. Quer dizer, onde houve ruptura constitucional? Aqui? Ruptura constitucional, golpe de Estado. Golpe de Estado. O golpe de Estado é definido a partir de um único elemento. Quem dá um golpe de Estado é parte do Estado. Sempre assim. Então, instituições do Estado derrubam o governo eleito. Isso é golpe de Estado por definição. Certo? Então, como que esses idiotas ficam, não teve golpe de Estado? Mas não definiram o que é golpe de Estado. Se tivessem procurado definir conceitualmente o que é golpe de Estado, perceberiam que o golpe de Estado é justamente isso. Ou seja, a interrupção do governo eleito através da ação de uma parte do Estado contra o governo. Não foi isso que aconteceu, né, gente? Então, vejam, por isso mesmo, nós estamos diante de uma situação muito dramática que passa a corroer, né, a nossa identidade nacional.
claramente. Há um processo de desmanche da nação. Isso é bastante evidente. Né? E isso está colocando as relações entre os países da América Latina, né, em um patamar muito difícil. Né? A atual chancelaria brasileira, a primeira coisa que fez foi combater os bolivarianos. É isso. Aí então nos associamos única e exclusivamente com. Né, o Brasil, que era um país que não tinha inimigos, passou a ser um país que só tem um amigo, a Argentina. É o Macri, né, que tem toda a identidade como Temer, o Tucano aqui. Não é verdade? Só que detalhe interessante, eu não sei se vocês tiveram tempo, de tanta confusão e tanta dificuldade de se informar bem, né, mas eu não sei se vocês prestaram atenção nessa notícia de que houve, depois que o Temer assumiu a presidência, uma série de voos clandestinos de aviões militares ingleses em direção às Malvinas. Né? E os argentinos, obviamente, reclamaram. Falaram, bueno, nosotros tenemos un único amigo, muy amigo, está ayudando a los ingleses. Então, que chancelaria é essa? Onde nós vamos com essa gente? Não vamos lugar nenhum. Isso é evidente. Detalhe não menos importante. Se eu anotei que tanto petistas quanto tucanos, né, tinham usado muito mais a expressão América do Sul do que América Latina, os golpistas, eu tenho reparado, você começa a prestar atenção, os golpistas não usam nenhuma coisa nem outra. Eles não usam nem América do Sul, nem América Latina. Eles não estão usando nenhuma coisa nem outra. Ou seja, o Brasil está isolado, outra vez, né, separado da comunidade latino-americana. Diante de tudo isso, como é que fica então essa questão que eu estou propondo do meridionalismo, de um lado, né, e por que eu advogo que o meridionalismo seria o destino manifesto da América Latina? Vamos lá. Em primeiro lugar, meridionalismo é uma teoria que eu desenvolvo há uns 30 anos. Ela nasce de duas fontes. Uma é a aula de posição geográfica do Brasil. Quando você der essa aula de posição geográfica do Brasil, o que aparece? Bem, o Brasil está situado 100% no hemisfério ocidental americano. Hemisfério ocidental, também conhecido como hemisfério americano. Sim, verdade. Está 92% dentro da faixa intertropical. Certo? Só um pedacinho do sul fica fora. Né? E aí depois, já na zona equatorial, lá no extremo norte, também fica um pouco lá. E finalmente, 93% do território nacional se encontra no hemisfério meridional. Isso me chamou a atenção. Falei, opa, espera um pouquinho. Nunca se deu atenção a esse elemento. A própria sociologia brasileira desenvolveu bastante a questão da identidade brasileira em cima da ideia do lusotropicalismo. Não é verdade? Então os trópicos aparecem como parte da identidade brasileira. Né? Mora num país tropical, na sua natureza, aquela coisa toda. Então é exaltar a tropicalidade do Brasil. E isso, obviamente, sempre interessou ao colonizador. Porque o colonizador veio buscar tropicalidade aqui. Né? Ele queria produtos tropicais. É isso que fazia falta, verdade? Então, do lado, tropicalidade. Tropicalidade, inclusive, do povo. Né? Do povo indígena, do povo negro, né? Que é da zona intertropical, que se adaptou, portanto, né? Às condições do trabalho agrícola nessa zona colonizada. Então, temos um povo tropical. Mas o Estado metropolitano é ocidental. Então, essa dicotomia
nos acompanha desde a origem, né? Estado metropolitano ocidental, povo colonial tropical. E nós até hoje não superamos isso, né? Coxinhas e mortadela, é isso. É isso. Tá certo? Os ocidentais, né, versus os não ocidentais. É verdade? A tal ponto de que estamos quase criando uma clivagem norte-sul baseada em critérios raciais. E tem muita gente da extrema-direita, vocês devem estar vendo, acompanhando essa porcaria agora, essa máquina maluquice aí do Facebook, e tudo mais. Então agora ninguém mais tem papas na língua, né? Porque as pessoas têm um receio de apresentar essas coisas, agora não tem mais. Né? Então, está desse jeito. Ora, nós somos meridionais. O que quer dizer isso? Nós somos meridionais. Ser meridional, em primeiro lugar, o que era o hemisfério meridional? O hemisfério meridional era desconhecido. Né? Por isso, a teoria meridionalista, do ponto de vista histórico, é herdeira da perspectiva geopolítica meridionalista de Portugal lá atrás, quando resolveu ir pelo caminho das Índias, né, e pelo sul. A diretriz geopolítica da emancipação portuguesa perante a Espanha sempre foi a busca do caminho pelo sul, né, e chegar nas Índias pelo sul, contornando, portanto, o Império Otomano, os muçulmanos, sem invadir o terreno desértico, né, que é a pátria dos muçulmanos. Não, isso era loucura. Mas se tivermos capacidade náutica de contornarmos a África, chegaremos às Índias e quebraremos o monopólio muçulmano do comércio com as Índias. E foi assim que Portugal se torna a primeira grande potência mundial, como a gente sabe muito bem. Então houve uma diretriz geopolítica meridionalista que pura e simplesmente descobriu o hemisfério sul. Tanto é assim, pessoal, que vocês pegam o mapa da África, tem um famoso Cabunão na costa africana, aqui perto do Golfo da Guiné, né? Bem na ponta. Cabunão. Né? Por quê? Porque os marinheiros tinham medo de atravessar aquele cabo. Os cabos não. Por quê? Porque vai pegar fogo. Essa é a ideia. Estava ficando cada vez mais quente, em direção ao Equador, né? E, bem, se eles passarem desse ponto, podiam ter queimados no rios. Melhor com o cabo. Não, o cabo não. Ultrapassado não. Foi dificílimo eles conseguirem quebrar essa barreira mental, né, para poder prosseguir e alcançar, então, o seu objetivo, que era chegar nas Índias pela perspectiva do sul. Então, muito importante. Ou seja, Portugal descobre o hemisfério sul, inventa o hemisfério sul, divide o Atlântico em dois. Quem que criou a expressão Atlântico Sul? Quem é que foi capaz de fazer um risco na água, no oceano, e dividiu o mar em duas partes? Quem que fez isso? Os portugueses. Os portugueses. E isso foi tão inteligente, porque do ponto de vista da físico-química dos oceanos, o Atlântico Sul é um lago plácido, sem grandes problemas e nem tormentas. Completamente diferente do Atlântico Norte. Travessia do Atlântico Norte é um pereré, um mar agitadíssimo, é difícil, tem vida Titanic, não precisa ir muito longe. Certo? Nada a ver com aqui, que você pode sair de Itaú e chegar em Angola. Tranquilo. Principalmente da Bahia. Tranquilo. Então é um lago isso aqui. E por isso mesmo criou-se rapidamente uma bacia oceânica aqui no Atlântico Sul, inventada pelos portugueses. Este hemisfério sul, invenção portuguesa, descoberta, não é? Mas invenção porque não tinha esse nome, então eles criaram, dividiram o Atlântico e tal. Então passamos a conceber um hemisfério sul, um hemisfério meridional, certo? Esse hemisfério meridional, do ponto de vista simbólico, ele tem um sentido muito preciso. Ou seja, é o hemisfério da barbárie,
da selvageria, né? Da desordem. Não existem reis, né? Não existe organização política no sistema europeu. Então, os europeus dos séculos XVI e XVII, né? Eles dividiram o mundo no período ibérico, até o auge da Espanha, como grande potência mundial, em que este hemisfério meridional, né? Esse hemisfério meridional era identificado como o mundo tropical. Império Mundi no norte, ou seja, onde impera a lei, Império Mundi, Império da Lei no norte, o setentrião, tá certo? Império Mundi e Trópicos Mundi. O Trópicos Mundi é aquela ideia de que não existe pecado debaixo do Equador, ou seja, que era caos. Porque, de fato, né, se olharmos com atenção, a descoberta da América foi, na verdade, um encontro da barbárie ibérica com a selvageria americana, que foi aqui Portugal, com os nossos selvagens aqui, né, os chamados selvagens, ou seja, os tupis. Quando que a América começa realmente a ser conquistada pelos europeus? Na Grande Guerra Tupi. A Grande Guerra Tupinambá era um grande confronto. É aqui que os índios começam a perder o seu território. É aqui no Brasil. Pindorama, que ia do norte até o sul. Na verdade, grande território dos Tupinambás. Essa guerra foi tremenda. Essa guerra foi tremenda e até hoje sabemos muito pouco dela. Num livro recente, ele mostra que a batalha final da vitória portuguesa sobre os Tupinambás, que foi na Baía do Guanabara, cobrou a vida de 100 meninos. 100 mil Tupinambás morreram na última batalha em defesa do Pindorama. Veja, se olharmos por esse lado, os espanhóis não eram tão mais civilizados do que os astecas e os incas. Vou falar a verdade, não eram. Tanto é verdade que os relatos, né, espantados sobre Tenochtitlan, principalmente, aquela cidade gigante, não havia nenhuma cidade na Europa com o tamanho de Tenochtitlan. Né? E ainda por cima, né, com aquela azul turquesa do lago, né, de Tenochtitlan, uma coisa maravilhosa. Eu não sei se alguém já esteve no México, mas no Zócalo, que é a Praça da Sé deles, eles têm no metrô, né, uma reconstituição de como era Tenochtitlan original. É um negócio fantástico. Então, você olha, você sai da rua e vê, e olha aquilo lá, você fala, pô, estava mais legal aqui, tá certo? Então você percebe que ali era uma outra coisa. Então, incas e astecas, os espanhóis, uma outra coisa. Aqui, né, foi essa. Então, isso é correto dizermos isso. Mas não foi o centro da civilização europeia que chegou até a América. Não. Esse centro da civilização europeia era o Império Sacro-Romano. O Império Habsburgo, ele que era o centro, o Carlos Martel. Ou seja, a Europa se reconhece como civilização a partir do Sacro Império. Tanto os escandinavos ao norte, quanto os ibéricos ao sul, são semibárbaros perto do Sacro Império. Essa que é a verdade. Pois bem, é assim que se dá então esse malencontro inominável que custou a vida de milhões de ameríndios, né? E dali para frente a gente conhece bem a história, e essa história é muito comum, né, a todos os nossos países. Né? História de domínio da grande propriedade territorial sobre todo o conjunto das economias, né? Independência pela metade, independência que não se completa, né? Nunca alcança o objetivo econômico e, sobretudo, esta defasagem histórica dos processos de independência gerou o grande mal latino-americano, ou seja,
a transmissão de uma ideologia liberal do livre comércio que os ingleses começaram a defender, né? E que dominou a elite latino-americana de modo geral. Né? Ou seja, como são senhores de terra, essas elites latino-americanas, o que eles querem com a independência? Independência naquela época significava liberdade de comércio. Em vez de ficar prisioneiro da metrópole, eu quero a independência para poder negociar com quem eu quero. Eu vou vender meus produtos agrários, não para a metrópole, Espanha ou Portugal, né? Mas para quem quiser. Quem seria? Quem? O único comprador? Inglaterra, certo? E nós, desde essa época, né, incorporamos a ideologia do livre-cambismo. Esse é o nosso grande mal. Né? Então, até hoje, os processos de soberania econômica estão sendo sempre solapados pela prevalência dessa ideologia livre-cambista. Né? Por isso que o Trump é uma grande esperança, porque ele mostra que um país para sobreviver, ele precisa de se proteger. Então, Trump representa o retorno do protecionismo. Olha que coisa maravilhosa. Claro que nossas elites não estão entendendo isso, não perceberam isso, né? Mas a gente precisa entender, né? E há uma grande oportunidade para se retomar o princípio do protecionismo econômico, sem que nenhum país tem futuro, certo? Protecionismo industrial. Os Estados Unidos fizeram isso desde o início. Alexander Hamilton proibiu a importação de produtos manufaturados ingleses. Isso deu a Segunda Guerra de Independência, de 1912 a 1914. Os americanos bancaram isso e desenvolveram a indústria a ponto de, no finzinho do século XIX, conseguirem superar a própria indústria inglesa. Enquanto isso, nós aqui nos mantivemos letárgicos, sempre num desenvolvimento de tipo espasmódico. Né? O que é o espasmódico? Pequenos surtos de desenvolvimento seguidos de grandes períodos de letargia. Esse é o padrão. E esse padrão é latino-americano. Você encontra em todos os países da América Latina isso daí. Né? Mesmo Cuba não conseguiu fugir disso. Mesmo Cuba não conseguiu fugir disso. Cresce um pouquinho, depois, diante dos boicotes e tudo aquilo, mas não era verdade, ele não conseguiu fugir muito disso. E a gente sabe muito bem que, apesar do elevado nível de desenvolvimento social, é um país pobre, economicamente, como a gente sabe muito bem. Pois bem, o meridionalismo, então, ele é, em primeiro lugar, a consciência desta condição histórica de termos sofrido o colonialismo, depois o neocolonialismo, depois o imperialismo. Né? E se olharmos bem, por que então a América Latina tem um papel crucial? Bem, primeiro porque foi a primeira região a ser submetida aos europeus. Né? A Ásia e a África só no século XIX vão ser colonizados. Né? Por ter sido a pioneira no processo de independência, por ter sido a primeira a sofrer o próprio colonialismo, né? A América Latina, ela tem uma posição chave para justamente articular África e Ásia, juntamente com a América Latina, né? Dentro desse conjunto que, na minha opinião, tem que envolver também Austrália e Nova Zelândia. Essa é a ideia nova que eu trago. Porque Austrália e Nova Zelândia, a despeito do PIB elevado, né, PIB per capita, são países colonizados, semi-coloniais, sem soberania, sem política de protecionismo industrial. São exportadores de matérias-primas, carne, ferro, até que nem nós aqui, é muito parecido. Certo? Então são países subordinados também. E se quiserem fugir dessa condição semi-colonial, tem uma oportunidade histórica. A de
reconhecer a sua própria condição, não é? De ter sido colônia, e de que isso hoje repercute na ausência de poder político. Nenhum país do Hemisfério Sul está no Conselho de Segurança da ONU. Nenhum país do Hemisfério Sul está no G7. Nenhum país do Hemisfério Sul está no FMI, tem poder no FMI. Tá certo? Então, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, esse enorme conjunto, né, ao sul do Rio Grande, ao sul de Gibraltar, né, ao sul de Dardanelos, ao sul do Himalaia, todo esse gigantesco conjunto, né, sofre da mesma condição de falta de poder político. Né? Então, a conclusão que eu cheguei era de que estávamos vivendo um momento histórico muito interessante, porque com a nova crise, ou seja, a crise final do neoliberalismo, eu acredito que nós estamos vendo esse momento, né? A grande oportunidade era justamente nós nos manifestarmos, né, a partir do ponto de vista de todo o hemisfério sul. E não há melhor país para focalizar isso do que o Brasil. Já fizemos isso em outras ocasiões, por exemplo, né, a famosa Conferência de Haia, em 1907, né, que era contra o colonialismo, justamente, né, as potências coloniais queriam uma colonização. E o nosso Rui Barbosa se destaca como o defensor justamente dos países, dos povos que não estavam independentes ainda. Por isso essa famosa vaga de Haia, por quê? Porque ele brilhou, porque ele representou não só o ponto de vista do Brasil ou da América Latina, mas de todo o hemisfério sul. Então não é uma novidade absoluta, certo? Isso já tem vindo historicamente, né? E agora eu acho que chegou o momento da gente tomar consciência disso, né? Para tanto o pessoal, não há outra alternativa a não ser valorizar a nossa bela, né, e velha geografia, né, que tem sido o grande ausente, né, de todos os debates intelectuais e políticos do Brasil. Né? Não se fala na geografia. A ignorância espacial absoluta. Vive a bagunça, por exemplo, dos campeonatos de futebol. Sul-Americana, Sul-Libertadores, não sei o quê, Brasil, não sei o quê, Copa do Nordeste. É um caos. Por quê? Porque ninguém faz consideração de ordem geográfica. A geografia não entra para nada. É um conhecimento que está relegado ao segundo plano. Certo? E está fazendo muita falta. Sem a geografia, a gente não consegue ler o mundo. Sem ler o mundo, a gente não consegue entender. Bom, acho que era isso que eu tinha que apresentar a vocês. Bom, muito obrigado, fico aí à disposição. Eu gostaria de fazer perguntas, vamos aproveitar que está aqui na nossa frente. Alguém tem perguntas para fazer? Vamos lá, coragem. Já perguntas? Bom, tenho uma pergunta. Por favor, Isabel. Recentemente o PHC escreveu um artigo na País falando sobre, devido a essa relação, esse desgaste na relação México e Estados Unidos, o Brasil deveria aproveitar para buscar a aproximação com o México, né? Só que até tudo bem, o problema é que a forma como ele propôs isso é na perspectiva das relações comerciais bilaterais, né? Em detrimento dos organismos multilaterais como a OMC e tal. A pergunta que eu faço é: qual é a perspectiva que o Brasil pode ter em relação ao México? Nessa linha ou numa perspectiva de organismos multilaterais procurar fomentar, estimular a intensificação do comércio intra-regional, né? A questão de ampliar o Mercosul até o México, ou resgatar a ALAU e a antiga área de comércio latino-americano. Como é que o senhor vê essa relação? Uma bela pergunta, e de fato o Brasil tem dificuldade de se relacionar com o México. Historicamente, porque o México sempre teve
uma diplomacia também muito avançada, universalista, muito parecida com a brasileira. Quadros elegantes, muito bem preparados, a elite finesse, jantares maravilhosos, aquela coisa toda, entendeu? Eu estive lá. E, aliás, fui recebido pelo embaixador brasileiro no México, que nos ofereceu um almoço esquecido, né? Nunca mais me comeu daquele jeito, mas tudo bem. Sabe o que ele reclamava? Ele era pró-PT, mas ele reclamava de que a Dilma não dava apoio para o México. Antes de qualquer movimentação para derrubar. E ele era pró-Dilma. Tá? Mas ele reclamou isso comigo. E até nós ficamos, mas o que dava para fazer para incrementar as nossas relações? Eu sugeri, não tem uma casa no Brasil no México, uma casa do México no Brasil? Já tem. O fato é que, com a decisão mexicana em 94 da aderir ao NAFTA, e as maquilaturas todas ali, etc. Então, a economia mexicana ficou totalmente dependente da americana. 85% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. O Trump deixou eles em pânico. Então, eles agora perceberam que não dá para ficar nessa. Né? E o Trump vai detonar o NAFTA, esperado. Bom, não resta outra alternativa a não ser procurar se relacionar com o Sul. O Pinheiro Neto teve, inclusive, essa compreensão, tanto é que ele soltou o quê? A CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos do Caribe, para além da Unasul. Né? Então vejam, a diplomacia brasileira ficou sem resposta, porque ela tinha ficado o tempo todo com a América do Sul. Aí os mexicanos falaram, não, CELAC. Então, mas bem na linha liberal da zona de livre comércio. Né? Honestamente, pelo que eu observei, não vejo muitas condições de um grande incremento das relações brasileiras e mexicanas. Não rapidamente. Né? O que nós vamos trocar exatamente? Como é que seria bem isso? Na verdade, o México representa muito mais uma potência na América Central e no Caribe, assim como o Brasil aqui na América do Sul. Se eles tivessem uma parceria mais na linha desenvolvimentista, aí eu acho que poderia ser uma coisa mais interessante, porque o México tem enorme dificuldade em indústria de base. Quando eu estive lá, estava sendo desmontada a indústria de gás e petróleo estatal mexicana. E eles agora estão repetindo isso aqui, não é verdade? Quando eu estive lá em 2013, a esperança dos mexicanos era de que justamente a experiência da Petrobras aqui fosse para lá, né? O setor de pesquisa nacionalizado, etc. Então, eles estão vivendo um processo de desmanche do Estado Nacional, que é, de certo modo, o Brasil amanhã. E devo adiantar, com a liquefação da unidade nacional. A liquefação da unidade nacional. E o país entregue aos cartéis. Né? Então, ligar-se ao NAFTA de um lado, né? E depois adotar a política de guerra ao narcotráfico, isso liquidou com a nação mexicana. Então, estão num processo muito grave de crise de identidade nacional dos mexicanos. Né? Se a perspectiva fosse mais abrangente, né, acho que seria positivo e daria. Mas como você bem mencionou, não é assim que eles querem. Eles querem relações bilaterais. Bom, aí que vantagens, que setor vai ter? Muito difícil de especular sobre isso. A gente sabe que México produz muita prata, né? Mas nós estamos necessitando de prata. Não sei muito bem. Mas é uma dificuldade e por isso que eles estão falando isso daí. Já é uma reclamação do Itamaraty, esse desprezo ao México. Professor, quais as perspectivas para o Brasil, politicamente, para 2018? Porque tem três figuras principais para o pré-PAI,
que é o PT, que apresenta basicamente o mesmo projeto, parece que não aprendeu muito com o processo atual. O Bolsonaro, que é uma retórica mais moralista e no mesmo projeto anglófono, atlantista, não tem muito a oferecer para quebrar, para romper esse projeto. E o Ciro Gomes, que é um teste. Não se sabe muito, mas ele ao menos tem a noção de romper com esse processo e fazer um desenvolvimentismo. Qual das três figuras seria o melhor ou nenhuma das três? O que seria melhor? Olha, eu estou muito preocupado com esse futuro imediato aqui. Porque, veja, vocês têm toda a razão. Se supondo que não fosse acontecer nada, que o processo andaria mais ou menos normalmente, nós teríamos eleições minimamente democráticas, supondo, por hipótese, isso, eu não tenho dúvida, a tendência seria polarizar Bolsonaro e Lula, com uma grande chance de Bolsonaro ganhar. E por quê? Porque, pura e simplesmente, a questão nacional, a questão da soberania nacional, não está sendo defendida por ninguém. Então, nem ele, na verdade ele não defende a soberania nacional, mas ele é aquele maluco, que ele então ele é o patriota. Tá certo? Estão destruindo o Brasil, mas nem o patriota. Quem é? O Bolsonaro. Tem que ser maluco que nem ele para resolver o que não seja. É o fascismo. E isso é o fascismo brasileiro. Aí vai dar fascismo dentro. É o fascismo. E pior, é o Bolsonaro, né, que teria muitas dificuldades com todo o histórico dele. Mas se sair o Moro, 75% dos votos. Já deu. Se o Sérgio Moro sai hoje, ele teria 75% dos votos. E o Lula ficaria com 15%. É para a gente ver o drama que nos espera. Bom, por um lado, felizmente, essa hipótese não vai acontecer. Porque simplesmente eles não vão deixar o Lula sair candidato. Né? Porque, obviamente, né, embora hoje a possibilidade do Lula, eu acho que é remota, bom, daqui até o fim do ano, até 18, né, se a coisa seguisse normalmente, teria uma chance, bem grave, certo? Ainda mais com a economia degringolando, não vai melhorar a economia. Né? Ora, vocês acham que depois de tudo que foi feito, eles vão deixar o Lula se candidatar? Não vão. Então, não se sabe muito bem como será a interceptação do Lula. Né? Eu tenho um palpite. Eu acho que a turma do Fernando Henrique, veja, é o suficiente, me tornar inelegível é o suficiente. Não, prendeu não, ele vai ficar muito bom. Com certeza. Agora, a turma mais à direita, não, tem que prender. Mas fizeram tudo isso, Lava Jato para quê? O bicho leve para quê? Tem que prender o Lula. Se não prender o Lula, não acabou a Lava Jato. É verdade. Então, vai ser verdade. Acho ruim, mas compreendo que o próprio Lula e o PT já saiam com a única candidatura da esquerda. Ruim por quê? Porque era muito mais negócio, primeiro montar uma frente ampla democrática e depois, somadas todas as forças democráticas do país, unidas no projeto de recuperar a democracia no país, aí se veria qual a figura política que melhor representaria essa frente. Do meu ponto de vista pessoal, é o Requião, é o Roberto Requião. O Roberto Requião é o mais amplo no espectro político atual, porque ele é do PMDB, ele é nacionalista, ele racha a direita e ele soma com a esquerda. Tem sido, não sei se vocês têm acompanhado as declarações, tem sido muito boas. Né? Então, e ele tem uma vantagem, que eu tenho afirmado, que é pouco perceptível, mas quem é da geopolítica presta atenção nessas coisas. Ele é de Curitiba. Ele é de Curitiba, isso é crucial. Gente, a República de Curitiba está armada até os dentes. Não é verdade? Se protegendo contra qualquer invasão que venha do norte. Agora, se lá de dentro vem um curitibano mesmo, nada disso, tá certo? Nós estouramos lá dentro.
Nós fazemos a guerra dentro da trincheira deles. É genial. Porque veja, contra a República de Curitiba, Curitiba da República. Você mudava totalmente, pela primeira vez, desde a Lava Jato, a iniciativa política vinha para o nosso campo. Porque eles ficariam embasbacados tentando desmentir que eles não são separatistas, coisa nenhuma. Como que não? A República de Curitiba, já foi, não. Nós tomamos, sem entender, nós tomamos uma iniciativa. Agora, infelizmente, eu até e meus amigos temos procurado entrar em contato com assessores do Aldo Rabelo, do Requião, do Ciro Gomes, para montar primeiro essa frente, depois conversar com a turma do Lula, com a turma do PT. E depois abrir para mais à esquerda, o PSOL, quem quiser, obviamente, se somar a isso. Né? Certamente a Marina já não, porque ela já declarou que não vai topar isso aí. Mas então, eu vejo que o Ciro é um pouco mais estreito. Né? Seria uma cartada genial se a gente conseguisse perceber que o Requião seria uma grande novidade nesse momento. Expressaria essa enorme frente democrática e nacionalista. E tiraria completamente, não é, o discurso do Bolsonaro. Esvaziaria o discurso do Bolsonaro. Que é a defesa do pré-sal, né? Defesa do ProSub, não é verdade? Defesa de Alcântara. Bom, aí nós temos um discurso nacionalista, defesa da indústria brasileira, defesa da estatização das infraestruturas. Bom, aí muda o jogo, tá certo? Porque senão vai ficar tudo igual e tal. Não sei. Bom, queria agradecer imensamente ao professor André, professor quem muito admiro, e agora sim, quem não conhecia fica conhecendo, fica claro que a admiração nem realmente era óbvia. Brilhante palestra, acho que foi um meio maravilhoso da gente começar aqui as nossas atividades. Agradeço muito a presença de todos vocês. E, professor, infelizmente, eu vou ter que explorá-lo muito, vai ter que vir aqui todo mês, porque realmente não podemos viver sem, não concorda? Professor André, tem muita coisa para trazer para a gente, muitas ideias sobre as quais a gente pode trabalhar de fato. E, então, inaugurando aqui a Cátedra Sérgio Bernardes, inaugurando o SEM, seria uma salva de palmas.